Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério. E essa história foi uma sugestão do amigo Matheus Figueiredo. Então, muito obrigada. É uma história muito legal. A Serra do Roncador. Merece até mais de um vídeo. É um lugar encantado e cheio de mistérios no Mato Grosso. É como se fosse o nosso rancho Skinwalker. E é de lá que vem uma lenda fantástica. Ou não seria só lenda? Os apinagés contam essa história há séculos, e quem vive por aqueles lados afirma que é tudo verdade. Os índios morcegos habitam aquelas matas e durante a noite voam, carregando seus machados. A lenda começa na Montanha do Morcego, no sertão de São Vicente, se estendendo pelo rio Araguaia. Lá existe uma caverna bem grande, que foi o lar do povo Cupdieb. Segundo dizem, são seres de forma humana e asas de morcego. A história que se conhece é que um apinagé estava caçando perto da entrada da caverna. E como anoiteceu rápido, ele decidiu passar a noite por ali. Estava tão cansado que não percebeu que os Cupdieb chegaram do alto com seus machados e esmagaram sua cabeça. Quando a família do índio e os amigos perceberam que ele já estava demorando muito a voltar da caçada, e como sabiam para onde tinha ido, resolveram procurar por ele. Depois de uma caminhada longa, chegaram à Rocha do Morcego. Encontraram suas pegadas, e não demorou muito para encontrarem o cadáver. Tudo parecia tão estranho, porque havia muitas pegadas em volta dele. Só em volta. Mas não havia nenhuma pegada ou marca, mostrando de onde vieram ou para onde foram os assassinos. Depois disso, então, os apinagés não foram mais caçar por ali, e muito menos passar a noite. Mas sem saber de nada disso, 2 outros caçadores de outra aldeia pinagé e também um garoto passaram a noite ao pé da Rocha do Morcego. Quando anoiteceu, um canto, uma música estranha, assustadora, parecia vir de dentro da rocha. Muito assustado com isso, o menino foi se esconder no meio da vegetação e tratou de ir bem longe do acampamento. E aí não demorou muito. Um bando das criaturas morcegos saíram voando da caverna e mataram os 2 caçadores. Felizmente o menino escapou, mas viu tudo e ao chegar à aldeia, contou o que aconteceu. E então, depois disso, os guerreiros apinagés das 4 aldeias saíram juntos, atrás dos Cupdieb. A noite estava chegando, então seria a hora perfeita para uma emboscada. Já na Rocha do Morcego, uma parte dos guerreiros ocupou a entrada. Então amontoaram lenha, enquanto isso o outro grupo dava a volta para chegar à outra abertura da caverna, a menor e bem alta, que se parecia uma janela. Era por ali que as criaturas saíam voando. O tempo passou e mesmo o segundo grupo de guerreiros ainda não tendo voltado, o primeiro grupo fez o combinado e ateou fogo à lenha. A fumaça fez com que as criaturas saíssem voando pela outra abertura, que os guerreiros não tinham conseguido alcançar. Eles ainda tentaram detê-los com flechas, mas não conseguiram acertar nenhuma. E todos os Cupdieb fugiram. Tudo que os guerreiros conseguiram ver foi que voaram para o sul. Depois de um tempo, a fumaça se dissipou e os guerreiros resolveram entrar para fazer algum tipo de reconhecimento ou ver se tinha ficado alguma criatura para trás. Mas não encontraram muita coisa. Tudo o que acharam foi uma grande quantidade de machados que foi abandonada durante a fuga.
Mas ao chegar ao fundo da caverna, um dos apinagés encontrou um menino, pequeno, assustado, escondido atrás de uma pedra. Devia ter lá uns 6 anos. Quando os outros guerreiros o viram, queriam até matá-lo, mas ele não deixou. Decidiu levá-lo e criá-lo. Como a aldeia ficava longe, eles precisariam descansar. E a primeira noite de descanso foi difícil. O menininho ficava deitado na cama de folhas que os guerreiros improvisaram para ele. Ele olhava para o céu, apontava e chorava muito. Preocupado com ele, um dos guerreiros se lembrou que na caverna não tinha visto camas, nem postes ou nada para pendurar redes, nada. Mas havia muitas vigas horizontais, então ele resolveu improvisar uma. E parece que deu certo, porque assim que o menino viu aquilo, foi até lá, se pendurou de cabeça para baixo, cruzou os braços e dormiu, feito um anjo, a noite inteira. O garoto foi levado para uma das aldeias apinagés e foi tratado como um filho. Mas infelizmente não viveu por muito tempo. Certa manhã, ele acordou deitado no chão. Isso não era normal. Ao se aproximarem, os índios ouviram que ele cantava baixinho uma música desconhecida, que disse ser de seu povo, que era cantada antes da morte. E os apinagés ficaram com ele, cantando até o último segundo de vida do pequeno morceguinho. E ainda hoje, eles cantam a mesma música, em homenagem a ele. Há registros sobre a existência e a presença dos índios morcegos na Serra do Roncador, e ao que parece, eles ocorrem somente ali. Segundo os relatos de quem disse ter visto, e também dos próprios registros, eles têm pele escura, estatura baixa, mas são muito fortes. Não tem lá visão muito boa, mas seu olfato é muitas vezes mais apurado que de cães de caça. Depois de terem migrado para o sul da serra, eles continuaram a viver nas cavernas, mas saem à noite para caçar. Vivem em uma comunidade subterrânea autossuficiente, não incomodam os moradores, caso não sejam incomodados por eles. E claro que as teorias sempre surgem, e uma delas afirma que em toda a Serra do Roncador existe um número incontável de comunidades autossuficientes subterrâneas, formadas por vários povos, de espécies totalmente desconhecidas para nós, e que entre eles há descendentes dos Atlantes. Os vários desaparecimentos ocorridos na Serra do Roncador também são ligados aos índios morcegos, além, claro, de outras teorias. Inclusive, o desaparecimento do coronel Percy Fawcett, que a gente já falou aqui. O link do vídeo está na descrição para quem ainda não viu. E como não poderia deixar de ser, eles também são ligados aos extraterrestres, porque lembram muito os chamados homens alados, que foram registrados pelos ufólogos nos anos 60. Essa múmia está exposta no Museu de História Natural Wilson Stefanovic e pode ser a prova da existência desses seres. Mas nada é mais surpreendente do que relatos. Os relatos dos indígenas moradores da região, que dizem ser frequente, nas noites claras de lua cheia, a aparição desses seres tão misteriosos, tão encantadores, que sobrevoam e protegem a Serra do Roncador. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.